Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos à história do Brasil nos Mundiais. Bom pessoal, no primeiro Mundial em 1930 no Uruguai, o Brasil ficou em segundo atrás da Iugoslávia e à frente da Bolívia. Em 1934 na Itália, que a fase começava com oitavos de final, a seleção brasileira venceu a Espanha por 3-1. Depois, nos oitavos de final de 1938 na França, o Brasil ganhou 6-5 à Polónia. Nos quartos empatou com a Tchecoslováquia e ganhou 2-1 na segunda mão. Quer dizer, no prolongamento. As meias finais, o Brasil acabou por perder 2-1 contra a Itália. No terceiro e quarto lugar, o Brasil ganhou 4-2 à Suécia, conquistando o terceiro lugar. Em 1950, depois da Guerra Mundial, o Brasil ficou em primeiro na fase de grupos à frente de Iugoslávia e Suíça. Na segunda fase de grupos, em casa, os brasileiros perderam para o Uruguai, que ficou em primeiro. Em 54, na Suíça, o Brasil ficou na fase de grupos, ficou em primeiro à frente de Iugoslávia e França. Nos quartos, perdeu contra a Hungria. Depois, a seguir, em 58, na Suécia, o Brasil ficou na frente da fase de grupos, ficando à frente de União Soviética e Inglaterra. Nos quartos de final venceu 1-0 o país de Gales. Nas meias finais venceu 5-2 a França. E na final venceu por 5-2 a Suécia, conquistando o seu primeiro título. Em 62 no Chile, o Brasil ficou em primeiro à frente de Tchecoslováquia e Espanha. Nos quartos de final, o Brasil ganhou 3-1 à Inglaterra. Nas meias finais ganhou 4-2 ao Chile e na final foi bicampeão, ganhando 3-1 à Tchecoslováquia, que já tinha vencido na fase de grupos. A seguir, em 66, na Inglaterra, o Brasil ficou em terceiro na fase de grupos, atrás de Portugal e Hungria. Em 1970, no México, o Brasil ficou em primeiro à frente de Inglaterra, Roménia e Tchecoslováquia. Nos quartos venceu o Peru por 4-2, nas meias ganhou o Uruguai por 3-1 e na final venceu a Itália por 4-1. A seguir, em 74, na Alemanha, os brasileiros ficaram em primeiro à frente de Iugoslávia, Escócia e Zaire. Na segunda fase de grupos ficaram atrás da Laranja Mecânica, a Holanda, mas à frente da Alemanha. No terceiro e quarto lugar perderam 1-0 com a Polónia, ficando com o quarto. Em 78, a Argentina passou em primeiro nos grupos contra a Áustria e Espanha. Na segunda fase de grupos, o Brasil ficou atrás da Argentina em segundo, mas à frente da Polónia. No terceiro e quarto lugar, ganhou 2-1 à Itália, conquistando o seu segundo e terceiro lugar. Em 1982, na Espanha, o Brasil ficou em primeiro à frente de União Soviética e Escócia. Na segunda fase de grupos, o Brasil ficou em segundo, atrás da Itália, mas à frente da Alemanha. Em 86, no México, o Brasil ficou em primeiro à frente de Espanha e de Irlanda do Norte. Nos oitavos de final ganhou 4-0 à Polónia, nos quartos empatou 1 com a França e perdeu nos penaltis. Continuando, em 1990, na Itália, o Brasil ficou em primeiro à frente de Costa Rica, Escócia e Suécia. Nos oitavos, o Brasil acabou por perder 1-0 com a Argentina. Em 94, nos Estados Unidos, o Brasil passou em primeiro à frente de Suécia e Rússia. Nos oitavos, derrotou os Estados Unidos por 1-0. A seguir, nos quartos de final, derrotou a Holanda por 3-2. Nas meias finais, derrotou a Suécia por 1-0. E na grande final, ganhou 3-2 nos penaltis à Itália. Em 98, na França, o Brasil esperava ser tetracampeão. Ficou em primeiro à frente de Noruega e Marrocos na fase de grupos. Nos oitavos, ganhou 4-1 ao Chile. Nos quartos, derrotou a Dinamarca por 3-2. Nas meias, venceu nos penaltis por 4-2 a Holanda, depois de 1-1. Mas na grande final, o Brasil perdeu contra os anfitriões franceses por 3-0. Em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, o Brasil ficou à frente da Turquia em primeiro. Nos oitavos, derrotou a Bélgica. Nos quartos, derrotou a Inglaterra. Nas meias, derrotou a Turquia. E na grande final, derrotou a Alemanha, conseguindo o pentacampeonato. Em 2006,
O Brasil ficou à frente de Austrália, Paraguai e Japão. Nos oitavos ganhou 3-0 ao Ghana, nos quartos perdeu 1-0 para o Brasil, ficando fora. Em 2010, na África do Sul, o Brasil ficou em primeiro, à frente de Portugal, Costa do Marfim e Coreia do Norte. A seguir, nos oitavos, derrotou o Chile por 3-0. Nos quartos, acabou por perder 2-1 contra a Holanda. Já no Brasil, em casa, o Brasil acabou por ficar em primeiro à frente do México. Nos oitavos, derrotou o Chile por 3-2 nos penaltis depois de 1-1 e nos quartos ganhou 2-1 à Colômbia. Na meia-final, levou 7-1, lembrado por todos os brasileiros até hoje da Alemanha. No terceiro e quarto lugar, perderam 3-0 com a Holanda. Em 2018, na Rússia, o Brasil esperava ser hexa. Ficou em primeiro na fase de grupos. Nos oitavos, derrotou o México por 2-0, mas o sonho acabou nos quartos de final, quando perderam 2-1 com a Bélgica. Até hoje, o Brasil é pentacampeão. A próxima seleção será a Alemanha e os destaques do Brasil, Neymar e Coutinho, e o Brasil atualmente está em terceiro no ranking da FIFA. Pessoal, por isso lembrem-se que teremos a história da Alemanha no próximo vídeo.